Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Cidadania e Debate, produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. No primeiro turno das eleições, nós tivemos muitas ocorrências de supostas fraudes denunciadas por eleitores, fraudes que teriam sido registradas com a urna eletrônica. E hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio a urna eletrônica. O nosso objetivo é mostrar o que pode ter acontecido nessas situações. Nós trouxemos também o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral para mostrar na urna eletrônica o que ocorreu em cada um dos casos. Aqui na Justiça Eleitoral não tem assunto tabu. O eleitor traz o tema e a gente discute e esclarece. Nilson, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez no programa Cidadania em Debate. Eu que agradeço a oportunidade de poder esclarecer um assunto tão importante e tão místico em relação às pessoas que muito desconfiam da urna, mas na verdade a urna traz segurança para elas. Nós vamos tentar demonstrar isso ao longo da entrevista. Nilson, vamos direto aos casos, né? Vamos. Teve um dos casos, na maioria das vezes, as supostas fraudes teriam ocorrido no voto para presidente da República. E as pessoas dizem assim, olha, eu não conseguia votar porque quando eu apertava o número do meu candidato a presidente, a urna já processava e já ia para o fim. Então, eles acham que esse voto não foi computado. Você pode mostrar o que pode ter acontecido? Posso, Mariane. Primeiramente, Mariane, demonstrar que essa é uma urna de demonstração, uma urna de treinamento, não é uma urna oficial usada na eleição. Então, nada que a gente está fazendo aqui está sendo registrado para depois a gente poder não confundir as coisas. Tanto é que os candidatos que estão aqui não são os candidatos reais, são os candidatos de uma eleição simulada para que a gente possa fazer a demonstração. Mas a urna é a mesma? Assim, é a mesma urna e o mesmo sistema de votação. Então, a primeira discussão que se tinha é que eu votei no meu candidato a presidente, porque as pessoas chegavam na eleição querendo votar no candidato a presidente da República. Só que o primeiro voto, como bem demonstrado aqui, é o voto para deputado federal. Nesse exemplo simulado, o candidato a presidente aqui é o candidato 91. Então, se você apertar 91 ao tentar votar presidente, na verdade, você está fazendo um voto de legenda. E aí, por isso a foto não aparece. Você não está votando para presidente da República. Você está votando, na verdade, para deputado federal. Então, aí, se não tem um candidato com o número 91 naquele estado, um candidato a governador, aparece... Nesse exemplo federal, você está votando legenda para o partido 91, porque esse partido lançou candidaturas para esse cargo. A outra situação, eu vou votar em branco para estadual, só para poder chegar num cargo que me interessa, nós vamos chegar no voto de governador. Uma outra questão que aconteceu muito, Mariane, foi que no cargo de governador, nós tivemos alguns vídeos de pessoas que chegavam no cargo de governador e apertavam o número do seu candidato. Nesse exemplo, o candidato é o 91, né? Mas eles apertavam o número de um candidato a presidente quando a tela pedia governador. Então, como isso não existia, se você apertasse, por exemplo, um candidato a presidente, vou imaginar uma situação aqui diferente, vou apertar 86 de um candidato que não existe. Porque esse candidato, ele é candidato a presidente da República e não é candidato a governador. Então, quando você aperta o número que não existe para o governador, naturalmente apresentava um voto nulo. Mas as pessoas foram com uma predisposição de um preconceito, imaginando que a urna eletrônica ela seria fraudada, que elas imaginavam que elas iriam encontrar a fraude lá. E a pessoa acha que descobriu... Mas quando aparece a expressão voto nulo, a urna está perguntando para você. Você deseja anular o seu voto? Sim. Aí você aperta confirma se deseja confirmar. Tem a opção de corrigir e votar corretamente. Só que a pessoa, ela apertava corrige e ela novamente votava no candidato a presidente, só que não existia o candidato a presidente para o cargo de governador. Por isso, se ele tentasse 1000 vezes, por 1000 vezes apareceria voto nulo, porque não existia um candidato a governador com o mesmo número daquele candidato a presidente que ele queria votar. Sim, e qual que é uma outra situação em relação ao sinal sonoro, que é a urna... Tá, vamos lá. Quando você aperta o botão confirma, na verdade, não é por apertar o confirma que se faz o barulho. É avisando que você está passando de fase, ou seja, você votou para federal, quando você aperta o confirma e vai iniciar o voto para deputado estadual, que é o voto seguinte, ele aparece um sinal sonoro você ouve um sinal sonoro quando aperta a tecla confirma. Então, vou fazer isso agora e percebam bem que vai ter um sinal sonoro avisando que você mudou desde o primeiro cargo para presidente. Então, vamos lá. Tá vendo isso aqui? Mas esse barulho que nós ouvimos, ele não acontece no caso de presidente. Então, eu vou votar corretamente para presidente. Aparece aqui a foto do presidente, a foto do vice e o nome do presidente. Só que quando eu aperto confirma, não há esse barulho. Nós vamos fazer novamente depois, do início ao final.
não há o barulho do presidente, só um barulho ao final dizendo a tecla fim. Então as pessoas foram induzidas imaginando que o barulho era ter apertado a tecla confirma. Como ele não ouviu o barulho, deu a impressão que ele não apertou a tecla confirma, ele apertou. Vamos novamente fazer passo a passo. Então eu vou voltar corretamente aqui em um candidato, né? Só um pouquinho. Quando não existe candidato, ele aparece voto de legenda para o partido. Ok? Então vou votar em legenda para aquele partido. Agora eu vou tentar votar em... O sinal sonoro foi registrado. Quando aparece que é voto candidato, quando eu aperto confirma, o sinal sonoro avisando que mudou de cargo. Aqui, sinal sonoro. Se eu votar para o mesmo candidato ao Senado, o segundo voto é nulo, mesmo existindo um candidato. Como eu já tinha votado para o candidato na primeira vez, se eu votar no mesmo candidato uma segunda vez, o voto é nulo. Eu teria que votar para um candidato diferente. Se eu votar para um candidato diferente, ele permite. E olha o sinal sonoro. Vamos para governador. Sinal sonoro. Para presidente, esse sinal sonoro não acontece. Vamos ouvir. Só aparece ao final, depois que grava o voto. Isso fez com que, Mariane, que muita gente fosse induzida entendendo que o fato de não ter o sinal sonoro é porque ele não apertou o confirma. Então ele imaginou que a urna gravou sozinho sem ele ter apertado. Nós analisamos os logs dessas urnas que foram indicadas por essas pessoas, mas não só o Mato Grosso fez isso. O Brasil inteiro, os TRS do Brasil inteiro analisaram os logs das urnas e cada vez que a pessoa aperta o confirma, isso é registrado no log da urna. Em todos os logs não teve indício nenhum de que a tecla confirma não tivesse sido apertada pela pessoa. Algumas pessoas disseram que eles seguiram a ordem de votação e quando eles iam votar para presidente, eles não conseguiam votar para presidente, logo a urna concluía o voto por eles. É possível que isso tenha acontecido? Não, isso não é possível. É o que eu disse. Como não há um sinal sonoro, no caso de confirma para presidente, a pessoa imaginou que não tivesse apertado a tecla confirma, mas ela apertou e por isso chegou ao fim. Mas como ela não ouviu, ela imaginou, eu não apertei e mesmo assim a urna encerrou. Ela foi induzida por isso. As pessoas tinham tanta vontade de votar para presidente da República que elas esqueciam de prestar atenção em tudo isso. Um outro fato que aconteceu bastante, Mariane, foi que as pessoas, na pressa de votar, apertavam o número de candidato e confirma com muita rapidez. Mal dava tempo de processar e mostrar a foto do candidato, o nome do candidato na urna. Então você tem que apertar o número do candidato e aguardar, esperar aparecer a foto. Nesse segundo turno, Mariane, nós teremos votos, eleição apenas para presidente da República aqui em Mato Grosso. Serão os candidatos 13, ou seja, do PT, o Fernando Haddad, e 17, o Jair Bolsonaro. Ou seja, se você apertar qualquer outro número que não seja esses dois, o voto seu vai ser nulo se você apertar a tecla confirma. O que nós recomendamos é que você aperte o número do candidato, ou 13 ou 17, aguarde um pouquinho aparecer a foto na tela, e depois que aparecer a foto e você tiver certeza que aquele é o seu candidato, aí sim você aperte a tecla confirma. Não vá muito rápido o número do candidato e aperte confirma com rapidez. Foi o que aconteceu com muita gente. Disse, eu votei no meu candidato e não apareceu o nome, a foto, aliás, do meu candidato. É por causa disso, não deu tempo de vir a foto à mostra. É por isso, ou porque ela votou para o cargo quando estava votando para deputado federal. Para deputado federal, você está votando voto de legenda. Se você apertar o número do partido político, o voto é de legenda e aí não aparece a foto do candidato. Então, essas são as explicações pelas quais uma foto eventualmente pode não ter aparecido. Mas nenhum candidato foi prejudicado aqui. Tanto é que o candidato, os colegianários do candidato que mais reclamou foi justamente quem teve mais votos em Mato Grosso, muito acima das pesquisas. As pesquisas indicavam menos e o tribunal, depois da apuração, indicou que ele teve muito mais votos do que se esperava pelas pesquisas. Tem um vídeo que circulou pela internet dizendo que quando você apertava o número 1, automaticamente a urna já registrava o número 13 de determinado candidato a presidente da República. Esse vídeo foi auditado e verificou-se que ele foi uma montagem, não é isso? Sim, num trabalho brilhante feito pelo TRE de Minas Gerais e depois referendado pelo TSE, se demonstrou que, na verdade, a pessoa apertava o 13 e depois o confirma. Só que aí fizeram um corte.
Ou seja, a pessoa apertava 1 e depois apertava o confirma. Eles cortaram o momento que ele apertava o 3. Mas na análise frame a frame, como vocês jornalistas dizem, ou traduzindo para o português, quadro a quadro, na análise quadro a quadro do vídeo, você vê muito claramente que há um corte do vídeo depois que a pessoa aperta a tecla 1 e aí, antes dela apertar a tecla confirma, há um corte. Ou seja, ela filmou votando no 13 e depois cortou o 3 para induzir as pessoas a acreditarem que aquela urna era fraudada, que se apertava 1 e já votava no 13. Quando, na verdade, isso foi uma fake news para tentar prejudicar o processo de votação, prejudicar a justiça eleitoral, inclusive. Houve uma outra situação que dizem que um boletim de urna trazia um número maior de votantes do que os próprios votantes registrados naquela sessão eleitoral. O que aconteceu nesse fato? Então, nesse caso, o que nós fizemos? Nós fomos atrás do boletim de urna original, aquele que a gente tem armazenado, que a gente recebe de todos os mesários. E aí ficou bem claro lá que no boletim original a quantidade de votos era diferente. O que se identificou, na verdade, é que a pessoa ela fez uma manipulação da imagem, ela alterou a imagem. Muitos dizem ela usou o Photoshop, ou seja, ela alterou a imagem para poder mudar o número de votos. Inclusive, se você somar o número de votos, é superior ao número de eleitores habilitados naquela sessão eleitoral. Ou seja, é uma alteração bastante grosseira, de fácil detecção. E nós provamos isso por meio da original do boletim de urna. E é importante, Mariana, que cada eleitor saiba o seguinte, que todos os boletins de urna estão na internet, no site do TRE na internet. Ou seja, se você tirou foto de um boletim de urna onde você votou, basta ir no site do tribunal ou por meio de um aplicativo desenvolvido pelo TSE chamado Boletim de Urna. Com esse aplicativo ou no site do TRE na internet, você consegue ver quantos votos estão registrados no TRE para aquela sessão eleitoral em que você votou. Basta pegar o seu boletim de urna e conferir. Isso pode ser feito também no segundo turno, ou seja, quando você votar na sua sessão, tire a foto e chegando em casa, confira se o que chegou no TRE é exatamente igual àquela foto que você tirou. Isso é mais um mecanismo de controle que nós temos, que o Tribunal Eleitoral, a Justiça Eleitoral como um todo, ela é muito transparente. E a gente tem esse mecanismo de controle para evitar que as pessoas imaginem que possa ser mudado o voto entre o momento que saiu da urna eletrônica o voto e que ele chegou no TRE. São muitas as possibilidades de checar, né, a confiabilidade da urna eletrônica. E você que está em casa, continue conosco. Nós vamos voltar no próximo bloco com ela, a urna eletrônica, e com o diretor-geral Nilson Fernando falando, esclarecendo os boatos referentes ao primeiro turno das eleições. Continue com a gente volta já. Voltamos com o Cidadania em Debate e hoje estamos esclarecendo aqui no nosso programa com o diretor-geral do TRE os boatos que surgiram em relação à urna eletrônica no primeiro turno das eleições de 2018. Nilson, a gente estava falando de boletim de urna. É interessante que no dia da votação, antes mesmo das 8h30 da manhã, já tinha boletins de urna circulando pela internet, dizendo que o boletim era verdadeiro e que deveria haver alguma fraude aí, porque tinha boletim de urna circulando pelo WhatsApp no Brasil. O que aconteceu nesse caso? Primeiro, Mariana, é importante dizer para as pessoas e esclarecer que os brasileiros que moram no exterior, eles têm direito a voto sim, mas somente na eleição para presidente da República. Nós, brasileiros que estamos no Brasil, nós votamos nessas eleições para vários cargos, deputado federal, estadual, senador primeira vaga, senador segunda vaga, governador e, por último, presidente. Mas quem está no exterior só vota nas eleições gerais e somente para o cargo de presidente da República. E o período de votação de uma sessão eleitoral é de 8 da manhã até às 17 horas, sempre no horário local. Aqui em Mato Grosso, inclusive, Mariane, nós temos 2 fusos horários em Mato Grosso. O fuso horário de Cuiabá, que é o oficial de Mato Grosso, e temos alguns municípios na região do Araguaia que seguem o fuso horário de Brasília. Só que na eleição, todo Mato Grosso segue o fuso horário de Cuiabá para evitar confusões em relação ao horário de votação. Então, toda a eleição em Mato Grosso acontece no horário oficial de Cuiabá. E só que
ele sempre acontece no horário local. E é importante dizer para as pessoas que o horário local de onde está acontecendo a votação. Então, por exemplo, numa votação em Tóquio, no Japão, ela acontece de 8 às 17 também, como aqui no Brasil, só que 8 às 17 no horário local do Japão. Quando lá no Japão são 17 horas, encerra a votação e a urna emite o boletim de urna, aqui em Cuiabá são 5 da manhã. A votação nem começou ainda e já tem brasileiros que já votaram a presidente da República. Então, esses primeiros boletins de urnas do Japão, porque o fuso horário começa pelo Japão, pela Austrália, pela Nova Zelândia, os primeiros boletins de urnas que chegaram ao Brasil, a votação em Cuiabá nem tinha começado ainda. Então, muita gente usou uma notícia verdadeira, que é um boletim verdadeiro, original, que alguém tirou na porta da sessão eleitoral lá no Japão, lá na Austrália, lá na Nova Zelândia, em toda a Ásia, e encaminhou para o Brasil. Só que aí ao encaminhar, dizendo fraude, porque já tem urnas com voto encerrado, com votação já, se a eleição nem começou ainda. Gente, a eleição não começou aqui em Cuiabá, mas lá no Japão ela já terminou. Então, aquilo não tem nada de fraude. Era uma informação verdadeira, mas que foi distorcida ao ser encaminhada ao Brasil. Muita gente dizendo que havia distorcido, de que teve urnas que já têm até o resultado sem a votação ter nem começado. Esclarecendo que em qualquer sessão eleitoral, encerrada a votação, o boletim de urna é fixado para que todos possam acompanhar, fotografar e fiscalizar, não é isso? Sim, a urna, ela, na verdade, ela emite alguns boletins que são de uso obrigatório, ou seja, depois de emitir o uso de obrigatório, é perguntado aos partidos políticos, vocês querem mais quantas vias do boletim de urna? Pode ser emitido até mais 10 vias para serem distribuídas aos partidos políticos, mas 3 vias são obrigatórias. Uma dessas 3 vias obrigatórias é para fixar na entrada da sessão. Então, qualquer eleitor consegue, logo após as 17 horas, verificar na entrada da sessão eleitoral qual foi o resultado daquela urna eletrônica. E isso acontece também lá no Japão, também acontece na Austrália, na Nova Zelândia, nos países onde a votação começou primeiro. Eles vão saber o resultado das suas urnas muito antes de nós, porque eles vão ter votado muito antes de nós. E isso não é fraude, isso é uma questão de fuso horário. Se eles fossem obrigados a seguir o horário do Brasil, eles teriam que votar de madrugada, né? Então, da mesma forma que nós seguimos o horário de Mato Grosso, ou seja, a eleição em Brasília, por exemplo, termina nas 17 horas da hora de Brasília, enquanto para nós aqui são 16 horas. Essa questão do fuso horário também é muito importante para esclarecer em relação ao presidente da República. O TSE, ele só solta a primeira parcial para o presidente da República depois que o último eleitor brasileiro votou no Brasil. Então, depois que o Acre, por exemplo, como o Acre encerra a votação, tem 2 horas a menos do que o horário de Brasília, então só às 19 horas no horário de Brasília, que aí seriam 17 horas no horário do Acre, é que o TSE solta a primeira parcial em relação ao presidente da República. Por que isso, Mariane? Para evitar de influenciar eleitores. Se ele solta uma parcial dizendo que... porque tem muito mais votos no Sul e Sudeste, né, Nordeste, que seguem o horário de Brasília. Se você solta uma parcial que o candidato X está muito na frente dos demais, aquele candidato que faz o voto útil, ele pode querer mudar o seu voto e votar diferente. Então, para evitar influenciar essas pessoas, é que o TSE só solta o resultado para a presidente da República depois que a última pessoa votar. Mas é claro que o eleitor de São Paulo, mesmo o resultado só saindo às 19 horas, assim que ele encerrou a votação, ele sabe o resultado da sua sessão eleitoral, né? Ele pode não saber o resultado de todas as sessões do Brasil inteiro, porque isso só vai acontecer a partir das 19 horas no horário de Brasília, que seria 18 horas aqui. Esclarecer para o eleitor que cada sessão eleitoral é uma urna. Quando a gente diz, em Mato Grosso existem 8.000 quantas? 8.020 sessões eleitorais. 8.020 sessões eleitorais, significa que a gente usa 8.020 urnas para realizar a eleição em Mato Grosso. Isso fora as urnas de contingência para o caso de troca. Sim. E aí, deixa claro para as pessoas que é uma notícia verdadeira, mas que a informação foi distorcida. Aquele boletim não tinha nada de falso, era verdadeiro. Mas, ao chegar ao Brasil, muita gente repassando... Vocês devem ter brincado já quando era criança, Mariane, daquele telefone sem fio, né? Onde uma criança fala para outra, fala para outra, fala para outra, e ao final de tudo, a última criança tem que falar o que a primeira criança falou. Normalmente, aquela frase inicial sai totalmente distorcida ao final. É a mesma coisa no WhatsApp, ou seja, quando uma pessoa vai passando uma mensagem para outra, talvez a primeira pessoa que tirou a foto lá no Japão passou a mensagem correta para algum amigo dele no Brasil. Mas aí, ao repassar para outros grupos e outros grupos, a informação foi sendo distorcida. E chegou essa informação verdadeira que virou falsa. Interessante destacar que a gente não tem presidentes de partidos que são os mais interessados na confiabilidade da urna eletrônica. A gente não tem presidentes de partido em âmbito nacional ou estadual vindo a público
Público formalmente para dizer as urnas são fraudadas. Em 2014, o PSDB chegou a solicitar uma audiência independente. O TSE abriu as portas para a empresa contratada pelo PSDB, inclusive vieram a Mato Grosso auditar as urnas que estavam aqui, usadas aqui. E depois do resultado das urnas, o PSDB se calou, o PSDB Nacional. Eu não vi entrevista da direção nacional do partido vir a público dizer, olha, houve fraude mesmo, nós confirmamos. Então, nós não temos os partidos, uma reclamação por parte dos partidos. Isso porque os fiscais dos partidos acompanham todo o processo, né? Sim, mas atualmente nós temos um partido que tem dominado essas eleições e esse partido ele não participou do teste público de segurança no ano de 2017, não participou da lacração do software em 2018, não participou das auditorias que foram feitas no dia da eleição, porque a gente sorteia urnas no sábado para testar no domingo, e ele não participou como fiscal na imensa maioria das sessões eleitorais. Ou seja, é um partido que não participa, mas reclama de que a urna é fraudada. Na verdade, é um discurso, Mariane, de conveniência política, porque para eles é conveniente dizer que a urna é fraudada porque isso ajuda a se vitimizar. Mas se eles desconfiam tanto, por que eles não participam do processo, como todos os outros partidos participam? É facultada, todos os partidos, o Ministério Público acompanha, a OAB acompanha. E no teste público de segurança, que é o teste mais importante de todos, nós convidamos as universidades públicas e privadas. O TSE, inclusive, Mariane, ele paga diárias e passagens daqueles professores, daqueles hackers que se dispõem a ir ao TSE para testar a urna eletrônica. Então, eles vão a custo zero, bancados pela União, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral banca para que essas pessoas passem 3 dias dentro do TSE com todo o acesso à urna. Esse teste público de segurança não é só em relação à urna, é em relação a todo o sistema eletrônico de apuração dos votos. Sim. Também. E na urna ele tem um acesso privilegiado que uma pessoa comum não teria. A urna no dia da eleição ela é toda lacrada, tem lacres para você evitar que você abra a urna. Mas essa pessoa, por exemplo, ela tem acesso à urna aberta. A gente abre a urna para que ela possa entrar até vendo os componentes eletrônicos internos da urna. Então, ele tem um acesso privilegiado que uma pessoa convencional não teria no dia da eleição. Até porque se você romper o lacre da urna, aquela sessão já não pode mais ser apurada. É importante dizer que a gente oportuniza isso a todas as pessoas um ano antes da eleição, porque se eventualmente alguém descobrir uma fragilidade da urna, nós temos um tempo para poder corrigir essa fragilidade. Chamamos aquele mesmo grupo de pesquisadores, de hackers e tudo mais, para que eles verifiquem se foi corrigido aquele problema ou não. Só que a urna, ela tem várias camadas de segurança. Você até pode conseguir passar por uma primeira camada, mas dificilmente você consegue passar por todas as camadas de segurança. Nós tivemos testes bem-sucedidos de passar a primeira camada, mas são 7 camadas de segurança, ou seja, a pessoa estava muito longe de conseguir quebrar o sigilo do voto ou de conseguir alterar o voto, que seria a principal possibilidade que as pessoas imaginam, que eu vou votar no candidato e vai gravar outro candidato. Lembrando também que a urna não é vinculada à internet, ou seja, não tem como você acessar nem pela Deep Web chegar até a urna eletrônica. Essa é uma questão também que muita gente, de forma, às vezes até maldosa, diz assim, mas a pessoa consegue invadir o Pentágono, o FBI, consegue invadir a NASA. Por que não vai conseguir invadir uma urna eletrônica, a Justiça Eleitoral Brasileira? Por um motivo muito simples, a urna não está conectada à internet. A urna brasileira, ela é feita para a realidade brasileira. Já pensou se a urna só funcionasse se estivesse conectada à internet? Ela não funcionaria, então, nem aldeias indígenas. Esse ano, Mariane, o TRE Mato Grosso, ele criou 7 novos locais de votação indígenas. E na maioria desses 7 novos locais não tem nem energia elétrica. Em alguns locais, inclusive, até tem energia por meio de motores, né? O tribunal tem que, inclusive, bancar o combustível desses motores para que eles funcionem durante todo o dia. Mas em muitos locais, a gente tem que levar... A urna ela tem uma bateria interna para funcionar durante todo o dia. Nesse momento ela está na bateria, só que mesmo assim ela permite ligar baterias externas, ou seja, caso a bateria interna acabe, a gente tem baterias internas para funcionar durante todo o dia. Se nem energia tem nesses locais, você imagina se vai ter internet, né? Nós temos muitos municípios mato-grossenses, por exemplo, que não tem internet para a população dentro da cidade. Você imagina a zona rural da cidade. Tem algum outro mito eleitoral em relação à segurança da urna que você gostaria de destacar? Olha, Mariane, são muitos os mitos, mas é importante dizer para as pessoas que os mitos eles surgem sempre por conveniência política dos candidatos, que espalham mentiras para poder lhes favorecer. Existia um outro mito que não está diretamente relacionado com a urna, mas aí
vou fazer o contraponto dele, que está relacionado com a urna, que sempre existiu dizendo o seguinte: se mais de 50% dos eleitores votarem nulos, a eleição é anulada. E muita gente dizia isso para estimular as pessoas a votarem nulo, dizendo que se na renovação dessa eleição, os candidatos que concorreram na primeira eleição não poderiam ser novamente candidatos. Ou seja, você tiraria em tese toda a classe política fora e nessa nova eleição teria que vir outros candidatos. Isso é uma mentira que sempre foi utilizada, por quê? Imagine um candidato com base eleitoral na capital e não tem votos no interior. Ele, na capital, espalha uma notícia dizendo que tem que votar e no interior, onde ele não tem uma base eleitoral forte, para que estimulando as pessoas a votarem nulo. Lá, ele quase não vai ter votos, Mariane, mas ele atrapalha os candidatos com base eleitoral no norte, na região oeste, e aí favorece ele. Ao prejudicar o seu adversário, ele é favorecido. Agora, surgiu uma notícia que é o oposto disso, e aí envolve a urna eletrônica. Houve uma notícia nessas eleições dizendo o seguinte: se você votar nulo para um candidato, todos os votos seus serão nulos. A urna vai anular todos os votos. Essa fake news agora, né, em 2018. Então, muita gente queria votar para presidente da República somente. Eu quero votar só para o presidente, porque eu gosto do presidente tal, mas eu não quero votar nos demais. Eu quero anular, votar em branco para federal, para estadual, para senador, mas eu só quero votar para presidente. Mas a urna, para você votar para presidente, você tem que passar por todos os votos. E aí a pessoa queria anular os votos ou votar em branco. Isso é uma mentira, ou seja, os votos são independentes. Você pode votar em branco para um candidato, votar de legenda no cargo de estadual, votar nulo para primeiro cargo de senador, votar no candidato a senador do segunda vaga, votar em branco para governador e aí votar para o seu presidente, e os votos são computados de forma independente. Tanto é que quem quiser olhar as estatísticas do TRE na internet, verifica os votos nulos para cada cargo. Você vai verificar que não são iguais, ou seja, tem votos nulos maiores para um cargo e menores para outro cargo. Por que isso? Porque a votação é independente. E aí essa fake news surgiu como o oposto daquela primeira que eu falei. Por quê? Se eu sou candidato com base eleitoral na capital, eu vou estimular as pessoas da capital a não votarem nulos, porque quanto mais votos forem aproveitados aqui, maior a chance de que eu tenho de receber um desses votos, porque minha base eleitoral é aqui. Então eu solto uma fake news como essa, dizendo, não vote nulo, porque se você votar nulo para um cargo, anula para todos. Isso é mentira, mas o tribunal continua orientando as pessoas a, se possível, não votem nulo e não votem branco. Mas por uma outra questão, Mariane, para que elas tenham uma participação efetiva na política e para que elas saibam que é só pelo voto e o voto dado a candidato ou ao partido político que ele vai mudar o país. Votando nulo ou votando em branco, ele está delegando a outra pessoa a oportunidade de escolher a pessoa que vai governar a você também. E nesta eleição, Nilson, se o eleitor percebe algum problema, o que ele deve fazer? Então, o tribunal vai, na semana da eleição, divulgar o número de telefone para que a pessoa possa encaminhar mensagens eletrônicas ao tribunal. Ou seja, se você recebeu um vídeo, né, também nas redes sociais do TRE também, se você receber um vídeo na rede social ou por meio do seu aplicativo em smartphones, você vai poder encaminhar para esse telefone do tribunal ou na rede social do tribunal esse vídeo. Nós vamos ter um grupo de pessoas especialistas em todas as áreas, desde a área do direito até a área de tecnologia da informação, para analisar esse vídeo, como nós fizemos no primeiro turno, mas nós não tínhamos divulgado isso. Nós recebemos as mensagens nos nossos telefones, nas nossas redes pessoais. E aí nós passamos a combater isso na imprensa, mas nós vamos divulgar mecanismos de você encaminhar para a gente isso, e aí nós não vamos responder para cada pessoa, porque você imagina, Mariane, se 1000 eleitores mandarem informação, eu tenho que dar 1000 respostas. Ao receber esses vídeos, analisar essa situação, nós vamos divulgar na imprensa just in time, ou seja, no mesmo momento, nós vamos divulgar para os veículos de comunicação, divulgarem para todos os cidadãos o que tem de mentira naquele vídeo e o que tem de verdade. Pode ser que a gente receba algum vídeo com alguma verdade que está sendo distorcida. Naquele exemplo da foto que nós recebemos dos boletins de urna, aquilo era uma verdade que foi distorcida. Então a gente vai dizer nas redes sociais e dizer para os veículos de comunicação e também no site do TRE na internet as notícias do que é verdade e do que é mentira em tempo real, para que as pessoas possam se inteirar do que está acontecendo.
Eu sou obrigada pela sua presença, o nosso programa chegou ao fim. E você que está aí acompanhando a eleição toda, não acredite em falsa notícia, não espalhe principalmente falsa notícia. Ligue para o TRE e tire suas dúvidas antes de divulgar qualquer informação. Obrigada e até o próximo programa.